ou continuar falando, porque ele já usou os seus vasos aqui hoje. Eu quero acreditar que nessa noite Deus terá algo muito forte para nós. Diz assim o versículo 10 do capítulo 10 de João: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Repito, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Tomai os seus assentos. Me aguenta por meia hora aqui falando, por gentileza. Prometo não me delongar. Quando nós nos reunimos num culto como esse, entendemos que temos uma oportunidade que talvez seja única na nossa vida. Então nós não podemos deixar passar desapercebidos. Então vamos aproveitar o máximo que você puder para nessa noite você adquirir algo que vai te ajudar hoje e que vai te ajudar no futuro. Então, por gentileza, fique conectados na palavra nessa noite. Eu te peço de coração. O papel do ladrão, Jesus disse que é roubar, matar e destruir. Nos dias atuais, nós sabemos que há um roubo muito grande em todas as partes do planeta. Tem ladrão, tem alguém roubando. O papel do ladrão é roubar, matar e destruir. Quando o ladrão vem, em algumas oportunidades ele só rouba, mas em outras oportunidades ele rouba e mata, porque matar também faz parte do seu papel. Em algumas oportunidades ele não mata e nem rouba, mas ele destrói. Quantas vezes o ladrão tentou roubar algo e não conseguiu, ou não achou, mas ele destruiu alguma coisa. Então esses três papéis, quando não acontece os três juntos, acontece separados: destruição, morte ou roubo. Esse é o papel do ladrão. E esse ladrão que Jesus está falando é uma figura do próprio diabo, do próprio inimigo. E por que que o diabo tem esse papel? Roubar, destruir e matar. O diabo não se firmou na verdade. O diabo foi homicida desde o princípio. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Que o diabo, ele no princípio, ele foi homicida. Ele não se firmou na verdade. Me explica, pastor. Uma pessoa que não se firma na verdade é uma pessoa que não tem estrutura. É uma pessoa que não tem base. É uma pessoa que não tem alicerce. É uma pessoa que não tem fundamento. A pessoa que não tem esses requisitos, ela não tem estrutura. Ela não tem firmeza. Ela não consegue se firmar. Por isso o diabo, que não tinha estrutura, não teve firmeza, não teve base, não teve fundamento, não conseguiu ficar na verdade e foi homicida desde o princípio, como disse Jesus. Foi dado a ele o nome de pai
da mentira, porque ele criou a mentira. A mentira surgiu dele, o engano surgiu dele. Deus falou a verdade no Éden e ele reverteu, transformando numa mentira. Deus havia falado uma coisa e o diabo chegou e falou outra. E é interessante que a verdade que Deus falava era advertindo o homem, falando de uma verdade para que eles não morressem. E o diabo veio falando uma mentira para que eles morressem. A verdade de Deus deixava o homem vivo, mas a mentira do diabo deixou o homem morto. Porque o papel do diabo é esse: roubar, matar e destruir. Percebemos agora que nos dias atuais o inimigo tem invertido com esses três papéis: roubar, matar e destruir. Só que o que o inimigo tem roubado nos últimos dias, talvez não é só o teu dinheiro que ele tem roubado, mas o diabo tem roubado algo muito importante e precioso nesses últimos dias. Tem roubado a felicidade de algumas pessoas, tem roubado o tempo de algumas pessoas, e através disso vem a destruição e a morte. O diabo tem destruído lares nos últimos dias. O diabo tem destruído família nos últimos dias. O diabo tem destruído pessoas nos últimos dias. O diabo tem matado pessoas na fé, pessoas que morreram espiritualmente. Esse é o papel dele. E hoje nós queremos falar de um fundamento que o diabo tem tentado destruir. Porque como ele não teve base, como ele não teve estrutura, como ele não teve firmeza, como ele não teve um alicerce, tudo que ele vê de firmeza, de alicerce, de estrutura, ele quer derrubar, ele quer destruir. E hoje o inimigo, ele visa as famílias, destruir as famílias. Por quê? Desde o princípio ele trabalhou querendo tirar a base, querendo tirar a estrutura da família. Tentou destruir de várias as formas a família, porque a família foi Deus quem criou, a família foi Deus quem formou, a família foi Deus quem abençoou. E tudo que Deus criou, tudo que Deus formou, tudo que Deus abençoou, o diabo quer destruir, o diabo quer acabar. Por isso nessa noite nós vamos aproveitar a oportunidade e não vamos deixar passarmos desapercebidos. Desde o princípio ele quis e ele destruía aquilo que Deus fazia. Só que o importante de tudo é que Deus sempre deu uma segunda chance para o homem. Deus sempre veio abrindo as portas novamente da graça para o homem. Então nessa noite preste atenção. A família, o diabo tem tentado destruir as famílias. O diabo tem tentado destruir os filhos. O diabo tem tentado destruir os casamentos, os relacionamentos, para que haja morte. E por que que muitas das vezes uma igreja não cresce? Muitas das vezes nós cristãos não avançamos, porque o inimigo tem trabalhado para destruir a família, a base, a estrutura, o fundamento. Então nessa noite nós vamos ficar de Bíblia aberta. Você vai folhear ela comigo, vai marcar alguns versículos e não vai esquecer nunca mais na sua vida. Você vai dormir pensando nesses versículos, você vai acordar pensando nesses versículos, você vai andar pensando nesses versículos, e eles irão ficar escritos na tábua do teu coração e nunca mais irão se apagar. Quero falar de uma base chamada família, casal ou casamento. Casamento é algo que Deus formou, é algo que Deus fundou,
é algo que Deus abençoou. E o diabo tem trabalhado nos últimos dias. Hoje, na atualidade que nós vivemos, em pleno século que nós vivemos, existe mais índices de pessoas divorciadas, talvez até mais do que pessoas casadas. E hoje o maior índice de divorciados são pessoas cristãs, pessoas evangélicas, porque simplesmente casaram como se fosse por uma obrigação. E nesse casamento, achando que era apenas uma obrigação, passou-se os dias, veio as lutas do dia a dia, porque casamento não existe perfeição, não existe casamento perfeito, não existe relacionamento perfeito. Não, sempre tem traição, sempre tem decepção. Vou te mostrar o relacionamento de Cristo com a noiva, que é a igreja. Cristo é fiel, mas a noiva muitas das vezes vacila. Muitas das vezes a noiva se afasta. Se lembra de Cantares de Salomão, a ilustração da esposa com o esposo, a esposa que se perdeu, a esposa que ficou distante, a esposa que trancou a porta e o esposo ficou do lado de fora. Ei, casamento não tem perfeição. Casamento também é perseverança. Relacionamento tem que ter perseverança. O casamento é como se fosse a salvação. Ninguém se salva do dia para a noite. Salvação é perseverança. Casamento também é perseverança. Se você não tem estrutura para perseverar, é lógico que vai acabar. É lógico que vai ser destruído, que não vai mais para frente. Salvação do mesmo jeito. Se você não se estrutura, se você não tem base, se você não se firma, você vai perder a salvação. Até porque Mateus 24:13 diz que só é para os que vão perseverar até o fim. Casamento é da mesma forma. Não perseverou até o fim, vai acabar. Mateus capítulo 19, versículo 6. Quem tem Bíblia, por gentileza. Me ajude, por gentileza, diácono. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Muito bem. Assim não são dois, mas uma só carne. Deus uniu, não separe o homem. Deuteronômio capítulo 24, a Bíblia diz que existiu acerca do desquite, da carta, que o homem, quando a mulher envelhecia, ou quando a mulher ficava desarrumada, ele dizia: eu não quero mais essa mulher, vou mandar ela para a rua e vou arrumar outra. E fazia a carta e largava a mulher. Era por qualquer motivo. O homem tinha direito, mas não era da parte de Deus. Era coisa de homem. Não tinha nada com coisa de Deus. E a mulher ia. E tinha várias séries de coisas que acontecia. E ele arrumava outra. O próprio Jesus disse para os fariseus: isso por causa da dureza do vosso coração. Moisés deu carta de desquite. Mas Jesus disse: mas o que está escrito no princípio, o que Deus disse: deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, ambos serão uma só carne. Abre-se alas, e aí vem Jesus dizendo: a não ser por motivo de traição,
o homem largar e casar-se com outra, mas mesmo assim o texto vai dizer que ele não está aprovando o divórcio, porque Deus não ama divórcio, Deus odeia. Bora lá? Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16, por gentileza, por gentileza. Malaquias 2,16. Malaquias 2,16, por gentileza. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Amém. Diz o Senhor dos Exércitos. Deus odeia o divórcio. Essa linguagem é diferente. Repúdio é o divórcio. Repudiar, divorciar, mesma coisa. Deus odeia o divórcio. E quem é que ama o divórcio? O diabo. O diabo adora o divórcio, porque o divórcio ele é uma separação. O divórcio ele é uma destruição de uma aliança que Deus abençoou. Pastor, mas eu não estava nem afim de casar, mas casou, Deus abençoou, foi abençoado. Segura a barra. Mas depois que eu casei, achei ele feio. Segura, zela, cuida. Depois que eu casei, achei ela feia, engordou, ficou barrigudinha. É sinal que está comendo bem, cuida, zela. Porque tem umas irmãs também que quando, é interessante que quando larga o marido, se arruma todinha, só anda cheirosa, que de longe você sente o cheiro, mas quando está casada, anda toda malubenta, velha. Mas só largar o marido, que você olha na rua, já é outra coisa. Nem será se é a irmã mesmo que está passando ali? Aquela irmã que era casada? Então, ela pede para destruir. As brechas, as portas são grandes. Homem do mesmo jeito. Camarada que não compra um desodorante, depois que larga a mulher, investe, se cuida. Então tem que se cuidar, tem que perseverar e não deixar a brecha para o diabo destruir. Irmãos, aqui é glória a Deus. E isso é pedido de socorro, glória a Deus, na hora dessa, viu, irmãos? É pedido de socorro, glória a Deus, na hora dessa. Amém? Porque eu estou dizendo que existe muitas brechas que o marido às vezes dá e a esposa dá. E você está dando glória a Deus, é pedido de socorro. Amém? Vamos lá. Deus quer que o casamento seja até a morte. Até que a morte o separe. Não é algo eterno também. Eterno é o casamento da igreja com Cristo. O casamento de um homem com uma mulher é até que a morte os separe. Quem tem Bíblia, Romanos capítulo 7, versículo 13, por gentileza. Romanos, carta paulina. Paulo escreve aí Romanos 7, 13. Quem achou fica de pé. Uma Bíblia na linguagem Almeida, revista corrigida, por gentileza. Ou atualizada. Pode ler. Logo tomou-se-me o bom em morte, de modo nenhum mais o pecado, para que se mostrasse pecado. Operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal,
vendidos sob o pecado. Amém. Amém. Deixa eu ler o versículo, só o 2. Leia aí, só o 2. 7:2. Leia aí para nós, só o 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Amém. Somente aí, só para entender que é depois que morre, aí sim, pode arrumar outro, pode arrumar outra. Mas enquanto estiverem vivo, é até que a morte separe, amém? E quando você vai casar, você fala para Deus. Você faz um compromisso com Deus. Então você, quando você não quer mais, você está quebrando uma aliança que você fez com Deus. Você quebra um compromisso com Deus. Quando há traição, a vontade de Deus é que haja perdão e que continue junto. Nem quando há traição, Deus quer que separa. E principalmente quando não tem a traição, pior ainda. Se Deus não quer que larga nem na traição, imagine sem motivo. Mas porque eu zanguei com ele, zanguei com ela. Sempre vai ter alguma coisa. Amém? Deus é bom. Então Deus odeia o... Quem é que ama o divórcio? O diabo. Vamos ler no caso de descrente. A mulher aceitou Jesus. O marido não é crente, e nem ela, mas ela aceitou Jesus. Só que o homem não quer que ela vá para a igreja. O homem não quer deixar ela ir para a igreja. Ele não quer Jesus. Ela vai ter que escolher. Ou ficar atendendo o homem dela, ou seguir a Jesus. Aí abre uma oportunidade para uma separação. Nesse caso, quem entendeu, diga amém. Aqui sim. Porém, se ele não está interferindo o relacionamento dela na igreja, continua junto. O marido descrente é santificado pela mulher crente. A mulher descrente é santificada pelo marido crente. Se os dois só são amancebados só junto e querem se casar para se legalizarem, não ficarem em fornicação, vão receber a bênção do mesmo jeito. A bênção será maior ainda. Vão poder, pelo menos aqui tiver crente, vai poder descer as águas, vai poder ceiar, porque ela não está mais debaixo de maldição. E o marido vai ser santificado. Amém, querido? Quem está entendendo? Está bem explicado. Então vamos para Coríntios, capítulo 7, primeira carta a Coríntios. Alguém lê aí, sem ser o Samuel, por gentileza. Ele já leu muito hoje. Caça. Bota outra aí para ler Bíblia também. Primeira Coríntios 7:15. Bota uma irmã aí, um irmão aí, um varão, uma varoa aí. Samuel já achou de novo aí, ó. Primeira Coríntios 7:15 é? Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fique sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Entenderam aí, irmãos? O que eu falei para vocês. Se caso são descrentes. Porque existem casos que a pessoa, ela vai querer impedir a pessoa seguir a Cristo. Ela não vai deixar. Ela vai querer ser uma pedra de tropeço. Então a pessoa tem que largar ou então suportar e viver uma vida de pelejas. Porém, não existe outro caso. Os dois se casaram na igreja, foram abençoados, casaram no cartório, recebeu a benção pastoral, está debaixo de uma benção, se separou.
é ficar separado até Jesus voltar. Não pode arrumar outro mais para casar. E se casar, pastor? A Bíblia diz que está em adultério. Forte, viu? Nem pedido de socorro teve agora. Aí Jesus diz: qualquer que casar com a repudiada está cometendo adultério. Teve uma separação, por exemplo. A mulher traiu o homem largou ela. Aí veio outro camarada, casou com ela, ele já cometeu adultério também. Está entendendo? É assim que a Bíblia diz. Ou vice-versa. O homem traiu a mulher, largou a mulher, são casados no cartório, na igreja tem uma bênção. Só que ele traiu ela e largou. Ela que foi traída ainda casa e ainda tem um respaldo. Ele que traiu, se casar, a pessoa que casar com ele está vivendo no adultério também. Os dois são adúlteros, e os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Isso aqui não é para obrigar ninguém a ficar junto. Isso aqui não é para obrigar ninguém a não casar ou a casar. Não, não. Isso aqui é para fazer você entender o que é a palavra de Deus de verdade. Porque quando nós não levamos a sério, irmão, a palavra de Deus ela tem que ser prioridade na minha vida. Ela tem que ser tudo na minha vida. É minha família e a palavra de Deus. E aí, família, Deus, o Deus e a família tem que estar em conjunto. Senão acaba. É forte ou não é, irmãos? Então deixa eu ler aqui com os irmãos aqui, ó. Você vê, não, mas nós estamos na graça, pastor. Estamos sim. Mas não é de graça assim não as coisas. Mateus 19, versículo de número 7, Jesus disse assim, ó: disse-lhes eles: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Jesus respondeu: Moisés, por causa da dureza do coração de vocês, vos permitiu repudiar a mulher. Moisés que permitiu, não foi Deus, foi Moisés. Mas no princípio Deus não fez assim, disse Jesus. Foi Moisés, mas Deus não. Moisés ordenou, mas Deus não aprovou. Quem me ouve? Versículo de número 9, Mateus 19, 9 diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, cometeu adultério. E o que casar com uma repudiada, também cometeu adultério. Então cuidado, os dois se separou, mesmo que não teve traição. Agora é outro caso. Entre os dois, só se separaram mesmo porque quiseram se separar. E você casou com um dos dois, você está cometendo adultério também. Vão viver os dois no adultério. Então o certo é casar com uma pessoa, quem é solteirinho, solteirinha, casar com quem não é divorciado. Amém? Eu fiz um casamento até hoje de um camarada divorciado, celebrei, que ainda hoje eu me arrependo. Se fosse hoje, ele ia casar no cartório, mas na igreja ele não ia casar, porque eu não ia fazer.
ainda tinha um respaldo, que ele foi traído. Ele foi traído. A mulher traiu ele. É comprovado. Ele tinha um respaldo. Mas mesmo assim, eu não quero fazer. Porque eu quero casar o camarada uma vez. Eu não quero correr o risco de ter culpa de ninguém, irmãos. Amém? Então eu vou perder algumas amizades, vou perder algumas pessoas, mas não quero perder a minha salvação. É muito sério isso, irmãos. Tinha um respaldo, mas mesmo assim eu não quero fazer. Possa ser, o homem é falho, ele pode não cumprir a palavra dele, mas eu quero que Deus me segure para não fazer isso. Outro dia um mandou uma mensagem: pastor, eu vou casar aqui, eu quero que o senhor venha fazer meu casamento. Eu digo, pode cancelar o casamento, se depender de mim, não casa não. O cara traiu a mulher, se prostituiu, e mandar mensagem para mim fazer o casamento dele é muita coragem. Só não ora para Jesus e mata logo, porque Deus é misericordioso e não deu essa autoridade para nós. Mas é muita ousadia. Quem está entendendo? Então, meu querido e minha querida, que está casado, que vai casar, presta muita atenção. Vigia. Vigia. Porque a chave, ela é de fenda e vai apertar hoje o parafuso. E não vai deixar brecha. Quem me ouve, diga amém. Deus quer a reconciliação. Efésios 4:32. Quem separou, faz o que, pastor? Arruma outro? Não, reconcilia. 4:32. Pastor, mas eu deixei de amar. Oxente, volta a amar de novo. Porque amor é mandamento. Tá? Amor tem que ser incondicional. Você tem que amar. E pronto. Bora lá? Efésios 4:32. Enquanto isso, as mulheres procuram 1 Coríntios 7:39. Pode ler, irmã. Perdão. Foi falado sobre o perdão. Ah, pastor, mas aí não é para casamento. É sim. Tem que perdoar. Então vamos para 1 Coríntios 7:39. Se não foi o bastante, vamos para 1 Coríntios 7:39. Lê com ousadia e olha a eloquência. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido ou morrer, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Amém? Amém. Então, meu querido e minha querida, vai ter que esperar morrer para poder casar. Eu
Cuidado, senão Jesus te mata primeiro. É forte. É, irmão. Cuidado, crente. Vigia. Bora. Isso é sério, irmão. Se você teve um relacionamento antes de conhecer a Cristo, é uma história, mas depois é outra. Vamos lá. Hebreus 13:4. O resultado de tudo isso, de quem está andando nessas linhas tortas. Hebreus 13:4. Os obreiros não leram nenhum ainda. Cadê os obreiros? Vocês são casados, rapaz. Bora ler. Vocês estão amarrados também. Amém. Pode ler. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. Amém. Quem está em adultério, é o que eu falei para você, a pessoa que vive assim em adultério vai ser julgada no juízo final. É estreito, irmãos. Não, pastor, não fala isso. Não é eu, irmão, é a Bíblia que está falando. Quem dera se fosse eu. Fosse do meu jeito, era bom demais. Mas não é não. Tem Coríntios também que fala sobre os adúlteros que vão ficar de fora. E os irmãos já sabem o final da história. Então, queridos, é ficar ligado. Porque o negócio está apertando. Casamento é uma base criada por Deus. Deus quer abençoar as famílias. Alguém ficou com dúvida ou entendeu? Queira perguntar. A Bíblia eu acho que foi o suficiente aqui, ou tenho certeza que ninguém ficou com dúvida, a menos os que se passaram desapercebidos. Então, casou com a Rebeca, segura ela. Casou com o Isaac, segura ele. Zele, cuide. Cuide. Aí a pessoa tem 15 meninos, 10 meninos, morou 20 anos com o marido e ainda está orando para Deus confirmar. E Deus não responde. Porque tem oração que você faz que Deus fica assim, ó. Só olhando para a tua cara. Aí se cumpre o que a Bíblia diz: pediste e não recebeste, porque está pedindo mal. Amém, queridos? É muito forte, irmão. Então, queridos, não existe outra verdade sobre casamento, sobre família, sobre base, sobre relacionamento, não, é essa mesmo. Pena que não está todos os casais aqui, que era para estar, todo mundo para mastigar. Mas não se preocupa não, que isso aqui vai ser pregado. Até Jesus voltar é isso aqui, não tem outra coisa. É só para quem quer ir para o céu. Então você, mocinha, mocinho que está pensando em casar, já se prepara. Não vá pensando, não vou passar uns dias e uns anos com ele, curtir, depois largo, porque você vai acabar com sua vida e com a vida dele. Então pense bem, queira um futuro sincero, queira um relacionamento verdadeiro,
para você viver debaixo da bênção de Deus. Quem entendeu? Então vamos orar agradecendo a Deus. Já deu os 30 minutos. Venha aqui na frente, por gentileza, venha receber a oração. Venha todo mundo.